Quando nós falamos de sexo, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é com relação, muitas vezes, à performance, ou seja, o que fazer durante o sexo para que ele seja considerado algo bom. Quando a gente vai fazer essa diferenciação entre homens e mulheres, isso tem uma diferença. A responsabilidade, teoricamente, da performance maior durante o sexo acaba sendo do homem e não tanto da mulher. É como se a mulher, ela simplesmente tivesse que ficar quietinha e fosse conduzida pelo homem da forma como ele achar necessário. Nesse processo de performance, eu vejo que muitas vezes o homem pode acabar se perdendo. Por quê? Ele quer causar uma boa impressão. Nós vemos na mídia, muitas vezes, estereótipos do que seria considerado um sexo bom, um sexo que seja satisfatório. Principalmente, não só para o homem, mas como satisfazer uma mulher. E muitas vezes o homem ele vai com essa pressão no sentido de ter que satisfazer uma mulher e às vezes ele pode não saber exatamente o que ele está fazendo, porque ele quer impressionar. Existem alguns especialistas então que falam coisas específicas do que a mulher gosta, de que forma ela gosta, o que deve ser feito, o que não pode ser feito. E eu venho aqui hoje para dizer para vocês que essas coisas não funcionam bem assim. Então que você se desprenda um pouco disso, muitas informações que são ditas do que tem que ser feito ou não tem que ser feito. Vocês precisam conversar com as suas parceiras, conversar com as mulheres na qual vocês querem sair, vão se envolver, independente de ser solteiro, sexo casual, namoro, casamento. Vocês precisam questionar as mulheres e perguntar o que para elas é bom, para quem está interessado, tá, gente? Porque existem homens que de fato eles querem simplesmente eles terem o prazer, eles não se preocupam muito se a mulher vai ter orgasmo, se ela tá gostando, se aquilo dali tá excitando, se tá bom ou não tá bom. Mas aqui a proposta é que para quem realmente quer não só sentir prazer, mas também proporcionar prazer, né? Na minha opinião, o sexo é justamente um momento onde você dá algo e recebe algo. Então você dá prazer, você recebe prazer, mas isso precisa acontecer em conjunto, de ambos os lados, fazendo aquilo que ambos estão de acordo, que ambos querem, que ambos se sentem à vontade para ser feito. Existem mulheres que talvez não façam algo porque não tem necessariamente experiência com aquilo, nunca experimentou, pode-se ter determinado preconceito. Então nós sabemos, por exemplo, né, a questão do sexo anal. O sexo anal é muito banalizado, então como se fosse algo feio para a mulher que faz isso. E tem mulheres que sentem muito prazer, tem mulheres que não sentem. Não é por não querer fazer, por vergonha ou por considerar isso como algo errado, mas é por simplesmente não sentir prazer. Experimentou, não gostei. E aí eu acho que isso é importante ser respeitado. Então a questão é propor daqui um pouco, se para você é bom, se para você excita, você pode colocar isso em pauta e ver até que ponto ela aceita, que ela concorda e ela queira experimentar. Por que eu discordo então dessas pessoas que falam como se o sexo tivesse que ser um checklist ou para a mulher fosse algo bom fazendo isso ou não fazendo aquilo? Porque cada pessoa é uma pessoa, gente. Todos nós temos uma sensibilidade diferente no nosso corpo. Então, algo que para mim pode ser muito satisfatório não significa que para outra mulher vai ser. E não é porque nós somos mulheres que a gente tem que sentir exatamente igual, da mesma forma. Então, questionar, conversar sobre o que gosta, sobre o que dá prazer, da forma como gosta, isso é extremamente importante. Então, não é simplesmente vocês questionarem, que posições tu gosta? E aí ela vai dizer, eu gosto tal posição, X posição, Y posição. Beleza, mas de que forma? Isso é uma coisa que é muito importante. Não é simplesmente fazer aquela posição daquela forma. Daqui um pouco ela tem ainda, mesmo sendo uma posição específica, ela pode gostar, ser mais prazeroso para ela, se for feito de uma determinada maneira. Então existem algumas posições, por exemplo, que machucam a mulher. Então é importante para vocês saberem disso.
Porque dependendo, se vocês forem fazer essa posição, para não colocar muita força, respeitar o limite da mulher, se realmente aquilo dali está sendo prazeroso para ela ou não. Então, conversem. Mesma coisa, por exemplo, né, vamos pensar o sexo oral. Por mais que muitas mulheres gostem de sexo oral, não significa que isso vá ser feito exatamente da mesma forma para todas e vai ser satisfatório para todas. Vocês entendem, gente? Como é que vocês vão saber isso? Questionando, ou seja, como que você gosta do sexo oral, como que para ti essa posição é boa, de que forma fica mais fácil, por exemplo, para tu ter um orgasmo. Porque o orgasmo, normalmente, durante a penetração somente, ele não vai acontecer. Precisa ter estímulo do clitóris. Você, homem, precisa saber aonde que é o clitóris. Se você não sabe, você pode ir no Google pesquisar, ou quando você sair com uma mulher, você pergunte para ela aonde que precisa ser massageado, por exemplo, que ali vai ser o ponto específico que é o clitóris, e é ali, a partir dali, então, que a mulher vai ter um orgasmo. Então, essas informações são importantes, certo, gente? Então, para isso, né, o que eu trago no vídeo, o que a mulher gosta na cama? Ela gosta, gente, aquilo que é importante para ela. Então, eu não vou dizer faça isso ou faça aquilo. O que é a minha orientação? Perguntem de que forma você gosta. O que você gosta e de que forma que isso seja feito, que vá ser satisfatório para você. Isso é muito mais específico, muito mais específico. Para finalizar, um outro ponto que eu acho que é importante, né, para os homens poderem tentar pensar um pouquinho, é desassociar, ou seja, separar o pensamento que ele tem com relação a gerar prazer pelo que ele vê da pornografia. Gente, filme pornô, tá? Clássico, digamos assim, que tem aquele enredo, né, todo aquela historinha, né, bonitinha e tudo mais, enfim. Essa produção de pornografia, isso é extremamente falso em vários aspectos, tá? Então, não fiquem se baseando em como uma mulher sente prazer de acordo com esse tipo de pornografia, porque isso não é real. A performance masculina não é real nesses filmes, não se aguenta todo o tempo, tá? Não é a maioria dos homens que tem a mesma coisa, a questão, né, do tamanho do pênis daquela forma como se mostra. Então, ali é um mundo totalmente surreal em diversos aspectos. Então, às vezes, o homem, ele cria, né, porque a gente sabe que o homem, ele tem acesso à pornografia de uma forma mais precoce do que as mulheres, eles acabam usufruindo mais desse conteúdo do que as mulheres, propriamente dito, e às vezes acaba se aprendendo, usando esse tipo de informação como se fosse uma escola, digamos assim, é assim que a mulher gosta, enfim. Não, as mulheres estão fingindo ali, elas não sentem prazer exatamente com aquilo dali. Se a gente for analisar de uma forma real, dá até muitas vezes para ver o quanto que elas sentem dores em alguns momentos, certo? Então, se basear pela pornografia e querer replicar na vida real é algo que não funciona e que eu não oriento e que eu não indico. Então, tenham algo real no sentido das pessoas na qual vocês têm contato, nas pessoas na qual vocês estejam saindo, conversando com elas a respeito, questionando com elas o que é bom para elas, o que é legal, o que elas gostariam de experimentar, de que forma gostariam que aquilo fosse feito para elas. Isso é muito mais efetivo e vocês vão conseguir, então, né, saber o que uma mulher gosta na cama justamente por se interessar pela individualidade de cada uma delas. Se em qualquer momento durante o sexo algo novo que vocês estejam experimentando, enfim, qualquer coisa que durante o ato sexual esteja acontecendo, no momento onde vocês, homens, escutarem um não, para, tá doendo, tá machucando, enfim, não quero mais, exatamente nesse momento vocês vão parar o que vocês estão fazendo. E não pode, de forma nenhuma, se ter continuidade a partir disso. Certo, gente? Isso é uma coisa muito importante e que isso se passa muito despercebido. Tudo que for acontecer a partir daí é estupro, gente. Tá? Então, não, né? Então, no momento onde vocês ouviram a palavra não,
se para o que está fazendo, conversa, vê o que aconteceu exatamente e aí se entende a situação. Mas continuar, certo? Não é algo adequado, não é algo correto, certo? É algo criminoso, né? Se nós formos levar por esse lado. Então isso é muito banalizado muitas vezes, né? Então o homem, ele acaba às vezes se aproveitando dessa situação, então tá fazendo uma determinada coisa, escuta um não, mas a mulher não se posiciona muito e ela acaba meio que aceitando ou deixando mesmo depois de ter verbalizado e a pessoa simplesmente continua até, né, finalizar e acha que tá tudo certo quando não está, certo? Então aqui também vai a minha orientação, caso você não saiba, né, e já tenha feito isso, ok, mas que a partir de agora isso não aconteça mais, porque agora você tem essa informação. E é a partir de agora, então, sim, você tem uma consciência diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, dê like, compartilhe com alguém que possa também estar se interessando desse conteúdo. Beijo no coração, até o próximo vídeo.